Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio número 78, se as contas não me falham, desse seu podcast do Pittsburgh Steelers, falando diretamente do fambonanet.com.br para todo o Brasil. Sou Danilo Batista, seu host, mais uma jornada, mais um episódio, e para fazer o programa comigo hoje eu tenho a presença de Germano Coutinho. Tudo bom, gente? Terceiro e último programa da série dos nossos rivais de divisão. Hoje falaremos um pouco sobre o Cincinnati Bengals, então esperem muita porrada no podcast, que, como sempre, hoje o programa está imperdível. Também para falar em toda essa série de rivalidade da divisão, a gente tem trazido torcedores dos times rivais. A gente tem a presença do Lucas hoje, que vai falar sobre o Cincinnati Bengals. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Danilo? Boa noite, Germano. A todos que estão ouvindo, boa tarde, bom dia, independente da hora que você esteja escutando. É uma rivalidade que está bem crescendo na NFL. Uma das principais rivalidades da divisão norte, da Conferência Norte, divisão norte da Conferência Americana. E é uma honra estar aqui para falar com vocês. Muito bem, então vocês já estão acostumados com o formato do programa. Antes da gente começar a falar da nossa pauta principal, o Ricardo vai falar, eu e o Ricardo vamos trazer as notícias que estão rolando nos Steelers desde a última gravação para cá, e a gente já volta para a pauta principal. Então, vamos lá então, Ricardo. Aquele nosso tradicional bloco de notícias, o que é que está acontecendo com o Pittsburgh Steelers desde a última gravação para cá? Como vocês já bem sabem, essa parte da off-season é a pior. O hiato entre o draft e a pré-temporada é terrível. De fato, não sai muitas notícias por aí, ainda mais quando se trata de Pittsburgh Steelers, uma franquia extremamente conservadora e que a gente já conhece muito bem os passos que ela dá na off-season. Nós temos algumas coisas legais que aconteceram nas últimas 2 semanas. Primeiro, falar sobre o Bell, que deu uma entrevista para o NFL Network. Logo depois que saiu a lista da última parte dos melhores 100 jogadores da temporada passada, o Bell comentou que as negociações estão acontecendo. Ele aparentemente está otimista, está feliz com o andar dela. Isso também foi dito por ele mesmo lá em fevereiro, durante o Pro Bowl, que não esperava que as negociações desse ano fossem ser que nem ano passado. E como a gente esperava, estão se arrastando até agora o mês de julho, e a tendência é que se arraste até o início do training camp, entre agosto, enfim. Bell já disse que se apresenta, não necessariamente ele vai treinar, não vai participar do training camp. Vai se apresentar, caso não feche o contrato, uma semana antes da temporada regular começar. Se eu pudesse olhar um lado otimista, um 0,1% otimista de que o Steelers está na mesma página que o Bell dessa vez, foi uma entrevista que o próprio Bell disse quando ele conversou com o Randy Fichtner, o novo coordenador de ataque, e como esperava que ele fosse ser usado, e o Bell compartilhou a vontade do Fichtner em deixar o Bell mais aberto, recebendo passes. Isso diminuiria muito mais os contatos que ele eventualmente recebe quando corre entre as trincheiras, corre entre os tackles e tudo mais. Um plano que aparentemente o Fichtner está querendo traçar e que é muito bom para preservar o jogador. A gente sabe que o Bell veio de uma temporada onde foi o jogador que mais tocou na bola em toda a liga em 2017, e por uma margem assombrosa. Se o Steelers bastante assombroso. E se o Steelers de fato está querendo ter o Le'Veon Bell no longo prazo, essa primeira etapa que o Fichtner quer implantar é perfeita. Particularmente, gostei muito de ver esse planejamento deles. E isso leva, consequentemente, a ter Le'Veon Bell mais aberto, seja recebendo passes, ou seja saindo do backfield mesmo, em eventuais screens e tudo mais, onde ele possa correr em campo aberto. A expectativa é maior
com relação ao uso do James Conner. O Conner, nas últimas semanas, vem postando vários vídeos nas redes sociais. Tá muito bem fisicamente. Durante o minicamp, os OTAs, essa primeira etapa, toda essa etapa de preparação, até agora, os falam no dia 10 de julho, o Conner tá muito bem. Se recuperou da lesão divinamente. Todo dia postando vídeo com exercício de recuperação, tudo mais, e como eu disse, foi um dos destaques, foi uma das pessoas que mais treinou bem essa primeira etapa, então muito ansioso para ver o James Conner nessa pré-temporada. Então, a tua expectativa para esse caso do Bell, já que é para ele ser poupado de corrida entre os tackles, não significa que a gente não vai ter esse tipo de jogada durante a temporada. Então, inicialmente, tu acha que é o James Conner que vai assumir, que vai absorver essas carregadas? Proporcionalmente, né? Obviamente o Bell não vai deixar de fazer algo que ele é tão bom. Isso é único e exclusivamente para no final de jogo ou para administrar o resultado ter o Bell atuando desse jeito. Bell é aquele cara do final de jogo, vai comer relógio, bota o Bell para correr, como a gente já viu, ele acaba se desgastando. É numa dessa que acaba tendo pode acontecer uma lesão grave em cima dele, e a nossa maior preocupação. Não acho que o James Conner vai chegar e vai ter uma proporção que chega em 75%, 25% para o Conner, mas vai ter... Ele estava quase no zero, né? Exatamente. Então o James Conner vai ter o espaço dele nessa temporada e a gente pode ficar muito ansioso para ver esse menino em ação. Exato. Acho que no mundo das celebridades a gente pode mencionar o grande encontro entre Juju Smith-Schuster e Zlatan Ibrahimovic. Eu não sei quem tem a língua maior entre os dois, quem fala mais. Eu realmente não sei quem quis aparecer mais nessa história. Acho que só faltou o Juju tentar convencer Ibrahimovic a vir ser Tyrande no Steelers, né? Tá complicado, né? Até nisso o menino Ney ficou desprestigiado. Antes da Copa do Mundo era Juju, Neymar pra lá, Neymar pra cá, e agora o menino Ney perdeu a credibilidade com o Juju, que já encontrou um aconchego no Ibrahimovic. Acabou a amizade, já achou. Exatamente. Recomendo que todos vejam os stories do Juju enquanto ele tá no Tesla dele. Nossa, ele agora é amigo do Elon Musk também. Elon Musk também, puta merda. Esse passeiozinho em Los Angeles tá rendendo. Agora que o LeBron foi pra lá, então, meu Deus do céu. Ainda mais pra ele. Muito bem, o que mais temos por essa semana? Aniversário de Antonio Brown, rapaz. A gente tá gravando no dia 10 de julho, aniversário de 30 anos de Antonio Brown. 30 anos pro o melhor wide receiver, pro melhor jogador da NFL. Na verdade, pintou uma estatística aqui comparando ele com o Jerry Rice. São razoavelmente no mesma quantidade de jogos. Antes de completar 30 anos, o Antonio Brown tem quase 200 recepções a mais, 400 jardas a mais. Só é muito difícil bater os touchdowns, porque o Jerry Rice era um absurdo. Touchdowns são 40 a mais. O que vale sempre falar do Brown ele não foi aquele wide receiver que entrou na liga, mas com a primeira rodada, segunda rodada, que já causou impacto no seu primeiro ano. Exato. O cara decolou depois e desde então... Talvez ter feito as últimas 5 temporadas do Brown, talvez seja melhor entre os wide receivers na história da liga. Acho razoável dizer isso também. O Terrell Edmonds, ele ainda não assinou o contrato, como sempre o Steelers tradicionalmente deixa suas escolhas de primeira rodada para assinarem com um contrato bem no final da off-season. Somente 11 jogadores, os jogadores de escolha de primeira rodada ainda não assinaram o contrato e Edmonds é um deles. Esse é o nome de mais um. Pô, eu não lembro de mais nada que tenha acontecido no período. Vou falar da reportagem do James Washington, que foi muito boa com o Jeremy Fowler. É minha curiosidade mesmo, mas diante da nossa situação, tá valendo demais. Vai ser pra finalizar. Lembrei de uma. Kit Butler disse que deu uma entrevista falando dos safeties, porque o Steelers foi atrás de Morgan, quando o Steelers foi campeão, pelo menos nesse século, ele sempre tinha uma dupla de safeties que sabiam fazer tackle. Ou seja, falou que hoje não tem. Temporadas passadas não tinha uma dupla de safeties que sabia fazer tackle, né? E ele comentou isso.
dar mais esses dois destaques. A gente tinha falado antes sobre o Randy Fichtner e o Bell, agora a gente vai mudar de lado, falar um pouco da defesa. O Kit Butler deu uma entrevista recentemente no site do Steelers, identificando uma variável comum nas últimas defesas que levaram os Steelers a ser campeão da temporada, e eram safeties que sabiam e eram seguros fazendo tackle. Por muitos anos a gente teve, nessa época áurea do Steelers, na primeira década desse século, Ryan Clark e Troy Polamalu, e Mike Tomlin sempre falava que Ryan Clark era se não, era o melhor jogador em tackles que ele já viu na vida. Era bastante seguro, e hoje a gente sofre com isso. Então, tanto o Sean Davis quanto o Mike Mitchell nos últimos anos lá atrás não eram dos jogadores que necessariamente passavam confiança. Isso ficou claro, principalmente quando a gente perdeu para o Jaguars nos playoffs, levando 45 pontos e não conseguia parar o jogo corrido deles. E é por isso, principal razão também, que eles foram atrás do Morgan Burnett. Tem uma estatística do Pro Football Focus que diz que o Morgan Burnett foi o jogador que menos, o jogador secundária que menos perdeu tackle na temporada passada. Não foi por acaso que o Steelers foi atrás dele, dispensou o Carnell Lake e contratou o Tom Bradley. Voltar para os fundamentos. Tackle é fundamento de jogo, e a secundária estava sofrendo. Muito a secundária, a defesa de toda maneira geral, mas dando destaque específico para a secundária e para a posição de safety. Então, ter esse reconhecimento já e mudar as peças, já considero uma vitória, uma das grandes vitórias, na verdade, dessa off-season. Cara, eu acho a parada mais esquisita do mundo. A gente sabia... Se ele já sabia que existia essa falta desse perfil de jogador, por que se levou tanto tempo pra vir buscar, né? Não é como se Keith Butler tivesse chegado agora no Steelers, né? Ainda não havia passado o momento onde, de fato, precisou-se muito da defesa, podemos dizer. No jogo contra o Jaguars isso ficou muito evidente, então expõe tudo. Por mais que a gente tivesse passado por muita dificuldade em alguns jogos da temporada regular, contra o Packers e contra o Ravens, são os mais icônicos diante do poderio ofensivo dos adversários. Contra o Jaguars, a derrota que custou a temporada cheia de expectativa, porque o time, teoricamente, com a exceção do Chase estava inteiramente saudável, foi a gota d'água. Não podiam mais esconder essa fragilidade gigantesca da defesa. Precisava disso. Agora vamos ver se esse ano vai ter um pouco mais de prática, porque tanto o Butler isso vai para o Tony, principalmente, é muito no discurso e pouca prática. Por mais que a gente seja muito fã do Mike Tomlin, ele tem isso, fala muito, mas tem hora que na prática a gente não vê o esperado. Na prática, acho que dá pra, em certos momentos, trazer o que a turma fala do Tite, é o encantador de serpente. Ele tem um discurso maravilhoso, mas que nem sempre você consegue visualizar em campo. Perfeito, Danilo. Nos últimos dias que o Brasil foi eliminado, essa eliminação do Brasil me fez pensar muito como a seleção brasileira e o Steelers têm algumas características semelhantes. Para mim, a principal é justamente essa, entre o Tite e o Mike Tomlin. São dois caras extremamente motivadores, falam muito bem, protegem seus jogadores, blindam, fazem o que for para blindar todo o seu vestiário. Mas tem hora que fica evidente. Ambos são bastante teimosos, a gente viu isso na Copa do Mundo com o Brasil. A gente já cansou de ver isso com o Mike Tomlin no Steelers. São duas equipes esportivas que possuem bastante talento e são recheadas de expectativas que não vem sendo cumprida nos últimos anos, nas últimas Copas para o Brasil, nas últimas temporadas para os Steelers. E toda vez que vem uma derrota assim, é uma decepção diferente. Pois é, então esse bloco de notícias já está razoavelmente alongado. Vamos que a gente tem uma pauta enorme para cumprir ainda. A gente volta em instantes. Então vamos lá, Steelers e Bengals. Essa rivalidade que vem desde 1970, quando o Cincinnati foi fundado. Já foi um time que caiu direto na divisão de Steelers desde a fundação. De lá para cá são 95 jogos, 60 vitórias para os Steelers, 35 para o Bengals e nenhum empate.
que dá 63% de vitórias para Pittsburgh. Já foram 2.100 pontos marcados, 1.673 pontos sofridos no total. Em playoff, 2 confrontos com 2 vitórias para Pittsburgh, aproveitamento total. Se a gente for pegar de novo, como a gente fez no último episódio, em termos de décadas, o Steelers quase sempre dominou. Então, nos anos 70, que era a época dourada da Steel Curtain, são 14 vitórias para o Steelers, 6 para o Bengals. Nos anos 80, o Bengals já teve uma geração mais forte, chegou a participar de Super Bowl, 13-6 para Cincinnati, e depois volta tudo para os Steelers. 13-7 nos anos 90, 15-6 nos anos 2000, 14-3 na década atual, 2010. A maior sequência de vitórias foi para... A maior sequência de vitórias do Cincinnati foram 6 entre 88 e 90, do Steelers são 8 entre 91 e 94, e a sequência atual é de 6 vitórias seguidas para Pittsburgh. Já tem 3 anos, e significa que há 3 anos o Cincinnati não ganha nenhuma partida do Steelers. Claro que a gente, como esse é um podcast do Steelers, a gente tem que lembrar que o Steelers tem 6 campeonatos e o Cincinnati não tem nenhum. São 10 presenças em Super Bowl do Steelers, 10 títulos de conferência dos Steelers, só 2 para Cincinnati. Se for para divisão, já é bem maior a diferença, é 31-9, mas enfim, esse é todo o retrospecto. Vamos começar aquela parte que a gente vem fazendo no lado mais emocional. Eu vou começar, depois de toda essa surra pro lado dos Steelers, eu vou começar pelo nosso convidado, Lucas. O que é que você tem de lembranças boas pro Bengals nesse confronto contra os Steelers? Então, Danilo, com certeza a gente pega desde do draft de 2011 com Dalton e Jane Green, começou uma reestruturação do time, né? Durante a primeira década desse século, né? Nos primeiros anos dos anos 2000, a gente teve o Carson Palmer e, por incrível que pareça, o Carson Palmer é um excelente quarterback, foi um excelente quarterback. Tanto que nessa última década, quando ele jogou em Arizona, ele continuou em alto nível. O problema é que Cincinnati, com o Palmer no comando, era praticamente um time aéreo. Teve o Chad Ochocinco, Terrell Owens, e manteve o jogo muito no Palmer. Tanto que em 2006, que né, foi o primeiro confronto de pós-temporada de Bengals e Steelers, foi o jogo da Carson Palmer Rule, que foi quando um defensor dos Steelers atingiu o joelho do Palmer, tirou ele no começo da partida. E era uma temporada que o Bengals acreditava que poderia chegar longe, poderia chegar ao Super Bowl. Infelizmente, como acontece desde a década de 90, derrota no Wild Card, ou derrota na segunda rodada. Mas de memória boa, retomando a Dalton e Green, foi com certeza a temporada de 2015, que o Bengals começou 8-0 ou 7-0, né, sem perder nenhuma partida. E na oitava semana, na verdade, porque teve uma bye week aí, o Bengals foi até Pittsburgh e ganhou dos Steelers de 16-10. E foi um jogo muito sólido do Bengals, extremamente sólido. Infelizmente teve a contusão do Le'Veon Bell, que dá pra gente inserir lá mais pra frente no programa, porque isso começa a acrescentar na rivalidade. A partir do momento que o Le'Veon Bell saiu de campo naquela partida, o time dos Steelers acabou. E com certeza eu posso inserir que, de memória boa, foi o Steelers e Bengals do playoff do mesmo ano, de 2016, já em 2016, né? Foi aquela partida que o Burfict recuperou o fumble, correu pro vestiário, até faltando 1 minuto e 18 do quarto. Eram memórias excelentes. AJ McCarron, como é que pode o AJ McCarron conseguir levar o Bengals a uma vitória de playoff? E logo depois a gente vai pra memórias ruins, nesse próximo 1 minuto e 18, que aí é só desgraça. Eu costumo dizer que todo castigo pra torcedor do Bengals é pouco, né? Porque... são derrotas inacreditáveis. A gente também pode retomar o último jogo que teve em dezembro. Você vai ganhando você tá indo pro intervalo, ganhando de 17-0. Aí na última posse do intervalo, você toma um touchdown do jeito que foi ainda. Aquele momento você sente, ok, não vai ser hoje de novo, a gente vai perder. Verdade. Então, Germano, o que é que você tem na cabeça de mais positivo nesses embates? Assim, a nosso favor, eu diria que ultimamente eu tenho 2. Uma que já foi citada pelo nosso amigo, que é a questão lá dos playoffs, né? Tem até uma história curiosa quanto a esse jogo. Eu tava na casa de um amigo meu, ia dormir lá, ele e mais uns 3 amigos. Deu a hora do jogo, eu era o único que realmente curtia futebol americano. O pessoal ficou bebendo, ficou brincando lá na sala, e eu fui pro quarto, me enrolei no lençol e fiquei assistindo o jogo lá. Essa história do Guilherme é cada vez mais complicada.
Não se enrole muito não, viu? Calma. Olha só, aí o pessoal tava brincando de bebê. Uma coisa leva a outra. Rapaz, aí eu me enrolei no lençol, fiquei vendo o jogo. Eu não acreditei quando o Burfict teve a interceptação lá, né? Não acreditei ele correndo pro vestiário. Eu fiquei de verdade, fiquei muito mal. Perdi a vontade de fazer qualquer tipo de coisa. Mas aí, graças a Deus, o Jeremy Hill teve o fumble lá forçado pelo Shazier e o resto é história, né? O resto a gente já sabe. Então, assim, me marcou bastante que eu saí do quarto depois da vitória querendo gritar, não podia, porque os pais dele já tinham ido dormir. E queria conversar com alguém sobre isso, mas não podia, apesar do grupo do WhatsApp estar explodindo, mas meus amigos não são muito fãs, então fiquei naquela de querer explodir, querer comemorar e não poder. E outra memória boa que eu tive foi Steelers e Bengals em 2016, acredito eu. Tenho até que checar aqui qual foi o ano. Mas foi 2016. Foi lá no Paul Brown Stadium, no qual vocês tinham aberto, acho que era 17 pontos no intervalo. E foi aquele jogo do Jeremy Hill que ele fez um touchdown e ficou fazendo gracinha com a Terrible Tower. Um grande erro que ele, graças a Deus, não sabia. E assim, existe a maldição da Terrible Tower, ele fez gracinha, levaram a virada. Então, esse jogo aí também é uma memória positiva graças a esse momento, dele ter tirado onda com a toalha e no final das contas, a toalha ter conseguido a vingança. Esse foi o jogo que Chris Boswell carregou o time nas costas, basicamente? Esse mesmo, Danilo, esse mesmo. Ele fez acho que 5 ou 6 field goals no jogo. Eu achei aqui, foi 18 de dezembro, era a semana 15 de 2016. São 6 field goals. 6 field goals do Boswell. O jogo ficou 18-20, quer dizer, 20-18 para o Bengals. E logo na sequência, um touchdown do Eli Rogers para virar para 24-20. O Cairo Santos, o recorde de field goals dele foi contra o Bengals também, em 2015. São 6 ou 7 chutes. O jogo foi 35-21. As 7 pontuações foram do Cairo Santos. Eu lembro desse jogo, eu lembro que a galera ficou xingando o Andy Reid porque o time perdendo e ele mandando chutar field goal. Teve um encontro do Caio Santos na New Era, né? Aqui no Rio de Janeiro, no Barra Shopping. Aí eu fui com a camisa do Bengals, apertei a mão dele e falei assim, recorde de field goal, né? Aí ele tem ótimas memórias contra seu time. Aí eu falei, te enfrentei no Fantasy. Aí ele, mas você quer tudo também, né? Aí, Caio Santos, excelente pessoa, super simpático. Que maravilha. Cara, o que eu tenho de positivo, eu tenho também daquele jogo de playoff, mais do que o fumble forçado, que eu gritei na hora do fumble forçado, mas a cambalhota do Martavis Bryant, que até hoje eu ainda não acredito que a NFL deu aquilo como touchdown, cara. A NFL não foi o jogo na review e até falou que foi uma marcação equivocada, etc, mas é de se admirar como é que o Martavis Bryant conseguiu fazer aquilo. Pois é, cara, completamente elástico. Eu não sei como até hoje a liga não deu um ciricutico assim com esse lance, porque realmente foi muito bizarro. A regra de catch na NFL ela é muito complexa, mesmo que eles tenham feito uma mudança para essa temporada, ainda assim continua o que é, o que não é. Tanto que vem a XFL aí daqui a alguns anos, eles prometem mudar completamente isso, voltar o futebol americano a ser o que era antigamente, tudo mais fácil, enfim. E outra muito boa que eu tenho na minha cabeça é um de 2014. O Steelers ganhou no Paul Brown Stadium 42-21. A NFL gosta de deixar o segundo confronto já para dezembro, já para final de temporada assim. Esse foi na semana 14. Foram 3 touchdowns do Le'Veon Bell, um passe de 10 jardas, uma corrida de 13 jardas e mais uma corrida de 22, que foi para realmente obliterar assim. O Bengals estava 8-4-1 e o Steelers estava 8-5, ou seja, times teoricamente bem parelhos, mas na hora do jogo mesmo não deu muita diferença não deu muita chance. Então, Danilo, tem algo que na NFL é muita verdade, que a gente usa muito no futebol aqui no Brasil, mas que na NFL é extremamente correto de se dizer. Os times, eles se conhecem. Os times de divisão, eles se conhecem. Então, independente de você estar com um time muito bom ou um time muito ruim, os staffs, eles fazem muita diferença. Ainda mais nos confrontos de divisão. Você enfrenta o mesmo time 2 vezes por ano. E os padrões dos times não costumam mudar tanto. Você pode perceber, o New England Patriots deve ter um dos melhores coaching staff da liga. Eles podem ir pro intervalo perdendo de 20 pontos. Mas se você não abrir o olho, eles tiram essa diferença
diferença, além do talento de Tom Brady, Gronkowski e outros jogadores, eles tiram essa diferença na mudança tática do time. Quando você pega o confronto de divisão, você pode perceber, Baltimore Ravens sempre é uma dificuldade para os Steelers. Querendo o Ravens estando bem ou não, é sempre uma dificuldade para os Steelers. É a mesma coisa para o Bengals. O coaching staff do Bengals tem ano que é muito bom. Por exemplo, quando o Hugh Jackson foi coordenador ofensivo, ou quando o atual técnico do Washington Redskins, que faz esqueci o nome dele. O Gruden, quando o Gruden foi nosso coordenador defensivo, ofensivo no caso, eram times excelentes, que sabiam mudar o jogo. Quando você perde esse talento do lado de fora, fica muito complicado. E o Steelers sempre soube lidar muito bem com isso, principalmente contra Cincinnati. É absurdo. Pois é, então, falando dessa grande diferença e das memórias negativas que isso traz, o que é que você tem de coisa que te atormenta, assim, em jogos entre os Steelers e o Bengals, Lucas? Com certeza foi o que é pior pra mim é o próprio 18-16 Steelers em 2016, né, o jogo de playoffs, porque os jornalistas de Cincinnati, eles dizem, você entra no Paul Brown Stadium e você não sente um ar de vencer, time de vitória, você não sente, esse time vai ir pra frente, mesmo que o time esteja 7-0, como já esteve. É um ar pesado, sabe? Quando acontece algo de errado, como foi o fumble do Jeremy Hill, acabou o time, entendeu? O nosso problema não é Burfict, o nosso problema não foi o Adam Jones, o nosso problema é não saber vencer, não saber fechar jogos. Na NFL é muito importante fechar jogos. Eu escrevi uma matéria pro The Playoffs esses dias e o Bears ficou por uma pontuação de vencer os jogos na última temporada 5 vezes. Eles podiam ter terminado 11-5 e terminaram 5-11. Então, é extremamente necessário você saber fechar jogos. Quando você é um time tradicional, aquele que a camisa entorta o varal, isso é essencial. E a outra memória muito ruim, foi no mesmo ano, que foi o 33 Steelers, 20 Bengals, já no Paul Brown também, que foi a partida que o Dalton quebrou o dedão e ali a temporada foi embora. Foi num tackle ridículo, por uma chamada estúpida, uma repetição, teve uma jogada que era um toss, meio que um shovel pass, talvez, e ele fez uma jogada, deu certo, conseguiu algumas jardas. Repetiram a chamada, ele fez, foi interceptado, obviamente, as defesas na NFL não são idiotas. E na hora que ele vai dar o tackle, ele vai com o ombro, com a mão, quebra o dedo, e a partir dali o AJ McCarron assume. Naquele momento do jogo, o Bengals estava dominando, acaba perdendo o Steelers de 33-20, porque o McCarron nunca tinha startado, né, nunca tinha começado um jogo, ou participado de uma parte tão importante da partida, e a partir dali, né, acaba culminando na pior memória, que é o 18-16. De certa forma, ficou equilibrado, né? Porque naquele jogo os Steelers não tinham o Le'Veon Bell, já era o DeAngelo Williams como running back há algumas partidas já, se não me falha a memória, e aí o Bengals perdeu o Andy Dalton, são duas das peças-chave. Sim, o Le'Veon Bell tinha se machucado e tinha rompido, acho que ACL, numa jogada com o Burfict na primeira partida, numa corrida pra lateral. Burfict vai dar um tackle nele, os dois caem, enfim. Acaba equiparando entre aspas, né? Porque, querendo ou não, Le'Veon Bell talvez o melhor running back da liga. Como possivelmente sim, se você falar isso não é um absurdo. Mas você perder o seu quarterback titular no momento crucial da temporada, que era já novembro, final de novembro, começo de dezembro, é assustador. Muito assustador. E aí, Germano, de lembranças negativas, o que é que você tem do confronto? A lembrança negativa que eu tenho é justamente o jogo também de 2015, que o Bell teve essa lesão depois daquele tackle do Burfict. Por duas razões. Primeiro, pela lesão do Bell, pelo que isso significou para nossa temporada, e também porque naquele jogo foi a primeira vez, depois de muito tempo, que, entre aspas, o nosso ataque completo esteve em campo. E eu acho que foram apenas 2 drives, no qual um deles foi o melhor drive que eu já vi nos 10 anos que eu acompanho os Steelers. Então, aquele ataque, basicamente, que tinha o Big Ben, o Le'Veon Bell, o Anthony Brown e o Martavis Bryant, todos saudáveis em campo no mesmo momento. Um daqueles 2 drives para mim foi a perfeição. A gente marcou o touchdown acho que em 5 ou 6 jogadas, o time fluía, que era uma beleza. Realmente para mim foi o melhor drive que eu já vi do time até hoje. Então, ter aquele drive logo em seguida, o Bell se machucar e impedir que novos drives feito esse pudessem ocorrer, realmente me deixou bastante chateado. Então, por isso que é uma memória ruim pra mim. Cara, eu acho que a pior memória que eu tenho de Steelers e Bengals é a lesão do Shazier, né?
Porque não é um lance que a gente possa colocar num próximo tópico daqui da nossa pauta, porque não foi uma pancada mesmo, foi um lance normal de jogo, e assistir um jogador-chave da franquia, como era o Shazier, como ainda é o Shazier, mesmo que ele não entre em campo, ele continua sendo a figura-chave desses Steelers. E ver o cara cair a ponto de ser levado para o hospital, de você não saber se ele vai voltar a andar, é completamente assustador, cara. Eu lembro que pra gente gravar o podcast no dia seguinte, 2 dias depois, foi horrível. Foi um clima completamente... Era impossível se concentrar para gravar sem nem saber o que ia acontecer com o cara, com um jogador essencial pro time, carismático, querido pela torcida, e que de repente você vê o cara cair sem saber o que vai acontecer com ele. Então esse é de longe o pior momento. É de longe o pior momento que eu já tive como torcedor dos Steelers. Que dirá... Eu acho que é um dos piores momentos como telespectador da NFL, como fã da NFL. Porque aquele lance como aquele acontece dezenas e dezenas de vezes durante o jogo. Você vê a estatística de um linebacker no final da temporada, ele tem mais de 100 tackles. Ele participa de mais de 100 jogadas como aquela durante um ano, sem contar treino, practice, etc, etc, etc. Não saber o que aconteceria com ele. E ele ainda não está bem de fato, sabe? Aqueles caras não são super-heróis, eles são seres humanos. Então, o clima no jogo ficou péssimo na transmissão americana, tanto na transmissão brasileira, que era o Everaldo e o Paulo. Era um sentimento de angústia. Eu tava assim, ok, Bengals pode vencer, tá 17-0, e aí, sabe? Tem um cara, pai de família, no hospital, sem saber se vai andar mais uma vez. Um momento completamente terrível. O engraçado, entre aspas, claro que eu falo... bom, os ouvintes entendem o jeito que eu quero me expressar, mas o engraçado, entre aspas, é que, pra mim, essa não é uma memória ruim. E eu falo que não é uma memória ruim porque, no momento que ocorreu aquilo, eu simplesmente fiquei sem reação. Claro, depois do jogo, eu fiquei muito triste e tal, mas, pra ser honesto, eu não posso dizer que esse jogo, que esse fato é uma memória ruim pra mim, porque na hora do lance eu fiquei atônito, eu fiquei sem reação. Então, pra mim, é como se essa lembrança não me trouxesse sentimentos ruins. O pós-jogo, tudo bem, eu realmente fiquei mal, mas durante o jogo eu tenho que admitir que é como se eu não estivesse sentindo nada, é como se eu não soubesse lidar com aquela situação. Então, pra mim, não é exatamente uma situação ruim, uma memória ruim que eu tenha do confronto. Interessante. Esse é um ponto bem interessante de ver esse lado. Bom, a gente avança para o próximo tópico aqui da nossa pauta, que são grandes jogos disputados entre os dois. E eu queria começar pelo primeiro Steelers contra Bengals. Foi em 2 de novembro de 1970, era a semana 7 daquela temporada. O Steelers estava numa campanha 3-4, o Bengals estava numa campanha 1-6. É meio difícil ser o time novo na parada. Chuck Noll comandava os Steelers, era o primeiro ano de Chuck Noll como treinador, talvez o segundo. Paul Brown era o head coach do Cincinnati Bengals, e aquele jogo foi 21-10 para os Steelers. Na época, Virgil Carter era o quarterback do Bengals e Dick Hoke era o quarterback dos Steelers. Dick Hoke não, caceta. Dick Hoke mesmo. Dick Hoke, Terry Henratty e Terry Bradshaw. 3 quarterbacks tiveram tentativas de passe naquele jogo. Dick Hoke, 1 passe, 1 touchdown, 27 jardas. 158.3. Terry Henratty, 7 passes para 128 jardas e 1 touchdown. Terry Bradshaw, 4 passes para nenhum touchdown e 40 jardas. Ou seja, no jogo inteiro, o Steelers tentou passar 12 vezes. O Bengals... Na NFL dos anos 70. Nossa, completamente. O Bengals teve 2 quarterbacks também jogando, Virgil Carter e Dave Lewis. No total foram 16 tentativas de passe. Então... foi um negócio bem, bem complicado. Mas enfim, esse foi 21-10 o primeiro jogo entre Steelers e Bengals. Nenhum dos nomes que eu leio aqui em termos de pontuação eram nomes marcantes da história das duas franquias. A gente pode seguir em frente. E o que é que vocês têm de grandes confrontos na memória? Então, Danilo, Germano, eu separei 4 partidas que eu acho importantes para explicar a história do Bengals. 3 delas envolvem lesões ou lances fortes.
A primeira partida é uma partida que aconteceu na década de 80, que vocês vão saber bem quando eu falar. Foi o Face Mask no Ken Anderson, que o lance ficou conhecido como Exorcista, que ele vira o pescoço completamente. Nossa, sim. E a partir dali, a NFL começa a ter muito mais cuidado com as questões do face mask, né? O quão preso o capacete dos jogadores está a cabeça deles, né? Porque quanto mais apertado tiver o capacete, maior são as chances de lesões nesse tipo de lance. Depois, uma partida que a gente já citou, que foi a partida de pós-temporada da temporada de 2016, que foi 31 Pittsburgh 17 Cincinnati, que foi a lesão do Carson Palmer, que foi uma lesão no joelho, e a partir dali criaram, né, o que ficou conhecido popularmente como a regra Carson Palmer, né, Carson Palmer Rule, que impede qualquer defensor de atingir no joelho ou abaixo do joelho do quarterback. E depois a lesão do Shazier, né, que fez a NFL. A NFL já tá tentando fazer o jogo ser mais seguro, né? E a partir da lesão do Shazier, eles mudaram a regra da coroa do capacete, né? Você não pode mais atacar com a coroa do capacete definitivamente. Antes tinha algo com coroa no capacete do adversário, na face mask do adversário. Agora você não pode dar esse tackle de forma alguma. E para aliviar um pouco o clima, o jogo de playoff. Para quem estava de fora, o playoff da temporada de 2015 deve ter sido um jogo mágico, basicamente. Chuva, um quarterback reserva tentando se provar, um quarterback experiente saindo de campo, voltando machucado para levar o time à vitória no último drive. É uma história de cinema. Muito, muito bem lembrado. E nota-se toda a fisicalidade do confronto, porque todos esses grandes jogos de fato tiveram lesão. E aí, Germano, você tem lembrança de algum grande confronto entre esses dois times? Danilo, desde que eu acompanho a NFL, que faz mais ou menos uns 10 anos, o único grande confronto que eu me lembro realmente foi esse jogo de playoff. Até porque Steelers e Bengals, apesar de serem rivais de divisão, pelo menos até, vamos botar aí 2014, 2013, eram jogos assim, que, claro, existia uma rivalidade, mas nunca foi algo muito acentuado, pelo menos nesses últimos 10 anos. E aí, de 2014 para frente, é que começou essa rivalidade mais forte, que os jogos começaram a ter mais visibilidade, começaram a ser mais físicos, começaram a atrair mais mídia, digamos assim, também. Porque eu acho que é a primeira vez na história que os dois times tinham plantéis que poderiam se equiparar. Na década de 60, os Steelers tinham um time sensacional. Na década de 80, o Bengals teve um time sensacional. Na década de 90, era o pior time da América, o Bengals. Então, era porrada dos Steelers, porrada. No final dos anos 2000, no final da primeira década dos anos 2000, chegou a equiparar, com o Bengals ganhando algumas vezes a AFC Norte, mas só agora, nessa história recente, 2012, 2013, que começa a equilibrar constantemente, tirando esses 6 últimos jogos. Na verdade, o Bengals nunca conseguiu vencer os Steelers, né? Ficavam perto no recorde, mas o confronto em si não é equilibrado. Eu tava até olhando mais cedo, parece que só teve uma vez na história que os Bengals conseguiram mais vitórias do que derrotas contra os Steelers, ou seja, que passaram na frente no confronto direto. Mas é realmente isso. Os times, hoje em dia, não digo nem que se equivalem, mas eles são bem próximos, assim, em questões de qualidade, enfim. E é como você tinha falado no começo, às vezes a diferença é simplesmente o coaching staff, que digamos que o Marvin Lewis não dá muito futuro não, me desculpe, mas... Não, pode falar. Não dá futuro não, cara, eu não sei como é que ele não é técnico de vocês não, sinceramente... Ele é técnico de Cincinnati por uma frase que eu já li de jogadores, ele salva vidas, ele pega um cara que tá perdido na vida e dá um trabalho pra ele durante 4, 5 meses do ano, e tira esse cara da rua pra ele não fazer besteira. É basicamente assim que ele se mantém. Rapaz, ele é o Filipão da NFL. Rapaz, então acho que ele não tá fazendo um trabalho muito bom não, porque o Burfict faz besteira basicamente todo jogo. A diferença é que ele faz dentro de campo. Mas ele não comete um crime, ele não mata alguém, ele não atropela ninguém, ele não sai bêbado por aí. Por exemplo, o Adam Jones teve várias passagens pela polícia. Ele chegou em Cincinnati, ele deu uma acalmada. Dentro de campo? Não. Talvez ele devia ser... O Marvin Lewis seria um ótimo conselheiro tutelar. Ele seria um... Eu acho que ele não serve muito como técnico na NFL. Quantos jogos vocês não pensam que, por exemplo, o coordenador ofensivo de vocês possa ter vencido o coordenador defensivo? Eu só penso em um jogo que o Marvin Lewis tenha vencido, que foi um jogo que ele tacou
uma flag de desafio no campo, quando não podia, o juiz foi lá punir ele, e aí ele falou, tem 12 homens em campo. Aí o juiz olhou pro campo, contou e tinha 12. Aí a bola de Tampa Bay voltou 10 jardas, eu acho que essa falta é de 10 jardas, eles não conseguiram chutar o field goal e a gente venceu. O cara erra, e errando, que o time vence. Que beleza, meu amigo, que beleza. Mas assim, realmente, tirando... Não, assim, claro que é brincadeira, mas eu realmente não entendo como ele ainda é o técnico principal aí de vocês. Sinceramente, pra mim não tem explicação, não. Realmente é algo... Mike Brown, ele acumula funções, né? Nunca, pelo menos eu não vejo como positivo o cara ser CEO do time, general manager, mais ou menos o que o Jerry Jones faz em Dallas. Enfim. Eu acho que dá pra mencionar outros 2 grandes confrontos entre os dois times. A maior vitória de Cincinnati foi em 6 de novembro de 88. O Bengals bateu os Steelers por 42-7, com uma bela partida do Boomer Esiason. Isso, foram 3 touchdowns, apesar de 2 interceptações. Mas ele viria ser o MVP da... 88, né? 88. Ele viria ser o MVP da temporada. Quem foi o MVP de 88, você lembra? Boomer Esiason, que chegou na final e perdeu pra São Francisco. Ok. Então foram 318 jardas em 16 tentativas, 3 touchdowns, 2 interceptações. O Ickey Woods era o running back principal do Bengals, era o responsável pelo famoso Ickey Shuffle, a dancinha no touchdown. Chris Collinsworth, que é o comentarista lá da NBC, era o wide receiver do Bengals ainda, apesar que nesse jogo ele só teve uma recepção para 36 jardas. Mas foi um excelente quarterback na história do Bengals. O quarterback, o wide receiver, foi um dos melhores. E um ótimo comentarista, na minha opinião. Sim, é bem tranquilo. A maior vitória em termos de pontuação dos Steelers foi em 95, 49-31. A diferença pode não ser tão grande, mas marcar 49 pontos num jogo é incrível. Já era o Bill Cowher comandando o time de Pittsburgh. E como nomes marcantes, talvez a gente possa falar... O quarterback era Neil O'Donnell, e eu não reconheço mais nenhum dos nomes mencionados aqui. Parabéns. Muitos parabéns. Então, seguindo aqui na nossa pauta, Lucas, o que você tem de expectativa para o Bengals para essa temporada de 2018? Então, Danilo, a defesa do Bengals sempre encontrou muita dificuldade pros seus linebackers, né, pro pessoal do box marcar passe. A gente tem o Burst, que apesar de maluco, ele para corridas muito bem, e a gente sempre reveza muito esse corpo de linebackers, traz alguém experiente, depois dispensa. A gente viu no vídeo, no Vogel, como você quiser falar o nome dele, uma esperança para essa cobertura de passe, mas ele oscilou muito na última temporada, assim como boa parte do time. Só que a presença do Malik Jefferson, que é rookie, né, draftado, pelo que os especialistas e insiders do Bengals têm comentado, uma presença dele tão forte ali que tá forçando os QBs, pelo menos nos treinos, a se livrar da bola mais rápido. O que é muito bom para uma defesa que os linebackers não fazem uma boa cobertura. Quanto mais você pressionar o quarterback e deixar ele mais desconfortável, maior a probabilidade dele errar o passe. E o principal destaque para essa nova defesa é essa. Pro ataque, a gente trouxe o Cordy Glenn, left tackle do Buffalo Bills. Buffalo Bills que, além de mandar Buffalo Wild Wings, depois de a gente vencer o Baltimore Ravens, recebeu também o AJ McCarron. Não satisfeito, recebeu o nosso último center, que o nome nem deve ser citado, pelos desserviços que fez aos últimos anos. E o Bengals também draftou o Billy Price, né? Que era center de Ohio State, que center é a posição da linha mais complicada para você ser um rookie. Porque o center, ele faz as leituras de bloqueio na defesa, além de propriamente dar um passe para trás, né? Não é só isso que o center faz. Então, nessa primeira temporada, principalmente, o Dalton tem que comandar esses bloqueios, vai ter que ajudar o Billy Price a identificar. A linha do Bengals se torna mais sólida com esses dois nomes. Era difícil ser mais água de salsicha do que já foi, né? A gente vai de Cordy Glenn de left tackle, o Bolin de guard, o Billy Price de center, o guard da direita ou vai ser o Fisher ou vai ser o Westerman, e de right guard, alguém que talvez o Marvin Lewis tenha queimado, que foi o Cedric Ogbuy. Ele foi draftado em primeira rodada de 2014 ou 2015, se não me engano. E jogaram ele na fogueira. Falaram, vai sair o Whitworth, que possivelmente é o melhor left tackle da liga atualmente, com a aposentadoria do Joe Thomas.
Vai lá, seja left tackle numa linha fraca. E o Ogbuy, obviamente, não aguentou a pressão. O right tackle, tem o livro Tire os Olhos da Bola, que o Anthony Curti até traduziu aqui pro Brasil, na versão aqui no Brasil, que eles falam, o right tackle é a posição que você tem menos se importar na linha ofensiva. Então, bota o Ogbuy lá, basicamente. E a gente não pode deixar de destacar no roster do Bengals também, no ataque, Dalton, Green, Mixon, que é um trio extremamente importante. Se esse trio der certo, junto com a linha, dando um certo tempo pro Dalton lançar, tem tudo para ser prolífico, além de manter o Eifert saudável, que é algo muito complicado. E na defesa, Dunlap e Atkins. Eles talvez sejam a dupla de interior da liga mais letal. Atkins, mais uma vez, no top 100 da NFL. E é algo que eles têm que manter. E eu vou falar um nome aqui que talvez doa pra vocês, porque era interesse do Steelers draftar no draft de 2016, que foi o William Jackson III. Ele se mostrou um corner excelente. Teve o azar de perder a sua primeira temporada por lesão, mas ano passado foi sensacional. O que ele conseguiu marcar o Antonio Brown é absurdo. Foi um dos jogadores que mais teve sucesso contra o Antonio Brown, né? Tirando os jogadores de Jacksonville, que foram, né, que se destacaram excepcionalmente. Rapaz, Jacksonville não. A gente perdeu o jogo, mas o Antonio Brown basicamente destruiu. Mas o primeiro jogo foi domínio da defesa de Jacksonville. Sim. 5 interceptações, 6 sacks. Sim. Se contar os 7. Mas, rapaz, vou ser bem sincero contigo. Eu acho que, tirando o William Jackson III, que realmente ele fez um trabalho muito bom em cima do Antonio Brown, eu acho que o único outro cornerback na liga que eu lembro que chegou perto de anular o Antonio Brown assim foi o Sherman, lá em Seattle, que jogou muito bem contra o Brown mesmo. Mas tirando os dois assim, para jogar bem contra o Antonio Brown é difícil. Eu acho que a maioria, todos os outros, no mínimo, foram queimados uma vez pelo Brown. É impressionante. É muito difícil marcar o Antonio Brown, porque com o Le'Veon Bell de ameaça ali, você vai fazer o quê? Você tem que trazer o safety pra frente, porque o Le'Veon Bell pode correr em qualquer descida, então você tem que trazer o safety, e você acaba deixando, muitas vezes, o Antonio Brown mano a mano. Isso é o erro que o Bengals comete em todos os confrontos contra os Steelers, basicamente, quase todos. A reação dos Steelers, no jogo que o Shazier acabou se lesionando, foi no mano a mano do Drew Kirkpatrick, que foi um draft uma seleção do Bengals que não vinga. Ele tava marcando mano a mano o Antonio Brown. Ele teve que fazer falta no Antonio Brown, porque senão ia ser touchdown. É super complicado marcar o Antonio Brown. Mas o William Jackson, ele é uma esperança. Ele é uma esperança pra secundária do Bengals. Pois é, Germano, você tem perguntas pra fazer sobre o Bengals pro nosso convidado? Rapaz, eu tenho. Primeiro eu vou fazer um comentário que, assim, essa questão do Jackson, que vocês pegaram ele antes da gente, e claramente ele iria ser a nossa escolha, o que nos forçou a ficar com o Artie Burns, que, para ser bondoso, teve seus altos e baixos, mas enfim, sabemos que ele não é a solução ali na secundária. Parece que vocês têm alguma bola de cristal, não sei o que é, mas parece que só pegam jogadores que, só não, né, mas que costumam pegar jogadores que a gente tá interessado. Esse último draft mesmo agora teve o Jesse Bates, que claro, a gente pegou o Terrell Edmonds no primeiro round, mas era um cara que a gente tava de olho, inclusive achei uma ótima escolha, o Bates. E também pegaram o Malik Jefferson, o linebacker, que eu pelo menos gostava bastante e achava que seria inclusive uma escolha nossa também. Então, são vários jogadores que vocês pegam que eu acompanhei bastante no período pré-draft, porque queria que viesse aqui para Pittsburgh mesmo. Então, eu comentei com o Danilo enquanto você caiu que o Malik Jefferson tem sido um ponto alto nessa off-season do Bengals. Os scouts, os insiders, eles têm falado muito bem dele. Então, me parece ter sido uma escolha bem sensata, né? Sobre o William Jackson, The Third era uma necessidade do Bengals. Mas eu não sou nenhum general manager, eu não tô em nenhuma sala de guerra, né? Como eles gostam de chamar. Mas eu acho que faz parte isso. Por exemplo, você tem uma necessidade e o seu adversário de divisão também tem essa necessidade. Você pode pegar um jogador no outro round? Pode. Aí você vai lá e você mina o seu adversário, faz parte. No começo dessa década, o Bengals tinha um front office elogiado, até por ter se remontado e tal, com jogadores novos, estava conseguindo progredir. Não sei aonde se perdeu, mas pelo menos no draft a gente tem, por ter escolhas geralmente na frente dos Steelers, a gente tem conseguido dar
dar umas dribladas aí. E foi o que eu disse, apesar do William Jackson ter perdido a primeira temporada, nessa ele mostrou realmente que ele é, né? E era um jogador incrível no college, os highlights dele são sensacionais, e chegou na NFL e mostrou que também é capaz. Eu tenho uma pergunta que é o seguinte: por que, se você tiver alguma ideia, ajuda aqui. Por que o Bengals demora tanto para colocar em campo jogadores que eles selecionam alto? A gente viu isso com o Cedric Ogbuyi, o William Jackson foi caso de lesão, mas tem uns 2 ou 3 drafts que a gente sempre analisa, selecionar um jogador é uma posição de necessidade, mas o cara acaba esperando bastante. Você tem alguma ideia de por que isso acontece por lá? Então, essa é uma pergunta recorrente. Eu estudava longe do Rio de Janeiro, né, onde eu moro, e eu dividia a República com o pessoal que todo mundo gostava de NFL, e o garoto que dividia quarto comigo ele sempre perguntava isso: por que o Bengals demora tanto tempo para colocar suas escolhas? E você para pra pensar, não é algo muito sensato, porque, por exemplo, draftou alguém agora em 2018, aí esse geralmente tem contrato de 4 anos, se você não der uma extensão, você já perdeu 1 ano de contrato da pessoa, do jogador, você tem 3, e você não coloca ele pra atuar. Eu acho que é uma extrema proteção do Marvin Lewis. Eu acredito que ele tenha medo de perder o vestiário. Lançar o garoto e tirar um veterano, porque tem muito jogador ali no Bengals que era, muitas aspas, casca grossa. O Adam Jones, por exemplo, ele era um líder, sabe? Você vai tirar o Adam Jones pra colocar outro calouro, pra colocar um calouro, é algo difícil, mas eu acho algo extremamente equivocado. O Vigil ficou uma temporada no banco, entra de vez em quando. O Ogbuyi ficou um tempo flutuando na linha de posição em posição. Eu não sei se eles acham que draftaram errado, ou que se colocar o cara antes vai acabar queimando, se é o vestiário, mas parece um erro do front office, sabe? As escolhas de primeira, segunda e até de terceira rodada, dependendo, são pessoas que são jogadores que têm que entrar, sabe? São jogadores que estão ali no universitário 3 anos, que jogaram futebol americano a vida inteira. Coloca esse cara, pega um jogo. A gente tem jogo fácil, a gente tem o Browns 2 vezes, por que não coloca contra o Browns? Tem sempre um Buccaneers da vida no calendário, por que não coloca esse cara? Vai colocar no jogo grande, aí você pega, por exemplo, o Steelers, que é um jogo extremamente emocional. Eu digo isso como torcedor do Bengals, eu acredito que como um jogador não fosse diferente. Aí você vê um dos líderes da defesa, Burfict, descontrolado. Adam Jones, descontrolado, saiu, mas descontrolado, entendeu? Não são boas referências que eles têm no vestiário. E essa é uma crítica que eu tenho ao Dalton. Ele tem que empurrar o teto dele como líder, sabe? Ele tá na franquia há 7 anos, já tem 30 anos de idade. É a hora dele bater no peito dos outros do vestiário e tentar acalmar tudo. Já que ele tem um técnico que se você olha pra sideline e você vê o Mike Tomlin, você fica aliviado ou nervoso? Provavelmente fica aliviado. Os jogadores olham pra sideline do Bengals e vê o Marvin Lewis. Então, sabe? É complicado você ser rookie em Cincinnati. Como é muito complicado ser rookie em Cleveland e é complicado ser rookie em Cincinnati. E vai descendo a escadinha. Rapaz, depende de quem tá vendo, porque se você perguntar pro Jacob Jones, ele vai dizer que vai ficar extremamente apreensivo, né? De tropeçar. Esse aí tá até jogando flag football agora pra não ter problema de encontrar o Mike Tomlin. Rapaz, foi parar no flag football, bicho. Tem muita gente. A história da NFL está jogando flag football. Que coisa, rapaz. Outro dia eu tava vendo um highlight lá, era o Michael Vick jogando contra o 8-5 de defensive back. Tá muita gente, o Jason Avant também tá jogando. Tem muito jogador da NFL agora se aventurando nisso aí. Eu não sei o porquê, mas enfim, eu tava vendo que tem esses... Teve um incentivo da NFL para que esses ex-jogadores ou jogadores quase em não atividade participassem dessa liga, né? Tá tendo até transmitida pela NFL Network. Então, é possível que tenha rolado algo do tipo, eu não vi bem, mas acredito que tenha uma ligação. Entendi. Então, tá explicado. Eu tenho uma pergunta, eu ia fazer, mas infelizmente minha internet tá igual o Neymar hoje, caindo e caindo. Vamos lá. Você tava falando do Dalton, que ele tem que chamar a responsabilidade, e a minha pergunta vai ser justamente sobre ele. Como torcedor dos Bengals, Lucas, qual é a sua opinião, sua verdadeira opinião sobre o Dalton? Porque assim, a gente escuta muito falar de que existe a Dalton Line, né, que seria a linha, tipo, o liame dos quarterbacks de franquia. Seria basicamente o Dalton seria o limite entre um quarterback de franquia e um quarterback que não é considerado de franquia. Então, sabemos que ele tem os seus altos e baixos, ainda mais em jogos de prime time. Existem teorias aí na internet de que ele recebe energia através dos raios solares que batem no cabelo ruivo dele, dão energia.
Essa teoria é boa. Essa teoria é boa. Ele pode funcionar à base de energia solar e não ter aquela bateriazinha que carrega. Rapaz, é aquele negócio, eu desconfio também disso. Mas enfim, eu queria sua opinião, assim, realmente, o Dalton tem essa fama é merecida ou não? Ou ele não devia ser tratado assim, ele devia ser tratado com mais respeito? O que é que você acha? Então, já vou começando, ficando em cima do muro. Vamos lá. Como torcedor do Bengals, Lucas Ferreira. Lucas Ferreira assistia a época do Carson Palmer um pouco, parou de assistir e começou a assistir novamente no ano do draft do Dalton. Palmer abandonou a gente, ele se negou a jogar. Ele foi pra Oakland numa troca super esquisita. A partir daí você já tem um apreço ao Dalton. E você começa a ver o seu time indo pra playoff, temporada após temporada. Então você vai criando uma identificação com o Ruivo. Ele é um cara carismático, ele é um cara da comunidade, que ajuda, etc, etc, etc. Você comentou da Dalton Line, também chamou de Dalton Scale, e depois da temporada do Dalton, de 2015, eles mudaram pro Alex Smith. Talvez agora tenha voltado pro Dalton, depois da última temporada do Alex Smith, mas eu não acredito que o problema seja o Dalton. Foi o que a gente disse. O coaching staff do Bengals oscila muito. Dificilmente a gente consegue segurar um coordenador ofensivo bom, consegue segurar um coordenador defensivo bom. A gente perdeu nesse meio tempo, nesses últimos 5 anos, Ken Dempsey, por exemplo, que foi um péssimo coordenador ofensivo. Mas a gente já teve Hugh Jackson, a gente já teve o Gruden, a gente teve Mike Zimmer, que tá fazendo um trabalho excelente em Minnesota. Então, a dificuldade que a gente tem de segurar o nosso coaching staff atrapalha quem tá dentro de campo, obviamente. E se alguém é o Dalton. O Dalton não é um Tom Brady, ele não é um Drew Brees, ele não é um Big Ben. Ele não vai fazer tudo sozinho. Ele pode te ajudar, mas ele não vai carregar o seu time. Com certeza, com um time bem posicionado, se ele tivesse talvez o coach staff do Patriots, ele talvez já fosse campeão. Não acho loucura. Sobre o prime time, eu não acho que seja um problema do Dalton, eu não acho que ele fique nervoso. Alguns jogos eu culpo o Dalton, por exemplo, 2014, nos playoffs da temporada de 2013, quando ele vai correr e sofre um fumble sozinho contra San Diego. E a gente vai pro intervalo vencendo e perde na volta. Ali eu culpo o Dalton. Agora, em uma série de outros jogos, falta de comunicação. A gente nunca culpa o AJ Green por o AJ Green ser um wide receiver fora de série, mas percebe, olha nos olhos dele em algumas partidas. Você vê que ele tá meio perdido. Você espera de um cara desse atitude. O Antonio Brown tem muita atitude. Ele é um excelente wide receiver e ele tem muita atitude. Você confia nesse cara. Você confia até no Juju. O Juju é um jogador novo, mas ele é um jogador de atitude. Do meio da temporada pra frente, ele se mostrou assim. Falta gana, talvez, na maioria dos jogadores. Agora, falar que o Dalton é o culpado ou não, eu, Lucas, afirmaria que não. Mas eu sei que os torcedores do Bengals, principalmente Cincinnati, tem muita gente contra ele. Tinha muita gente que chorou a saída do AJ McCarron. Por exemplo, que eu acho um equívoco, porque ele não é metade do que o Dalton é. Isso eu tenho certeza. O Dalton já tem 30 anos. Então, ele não deve ficar mais muito tempo no Bengals. Ele tem que se provar agora. Ele se prova agora pro último contrato dele. Se nessa temporada ou na próxima ele não jogar, provavelmente o Bengals vai de... Se ele não jogar nessa temporada, eu posso afirmar que o Bengals vai de quarterback alto no próximo draft. E se na seguinte, menos ainda, ele vai sair. Aí provavelmente vai pra um time meia boca, ser o quarterback titular, ou pra um time bom, ser reserva. Infelizmente, a carreira do Dalton tá caminhando pra isso. Muito bem. Só pra mencionar, esse ano Steelers e Bengals se encontram na semana 6 no Paul Brown Stadium em Cincinnati e na semana 17 no Heinz Field. Esse ano o calendário resolveram mudar finalmente. O calendário da NFC Norte não termina com Steelers contra Browns, Bengals contra Ravens. Esse ano é Steelers e Bengals em Pittsburgh. Mas não de propósito, mas acabou ficando pro final do programa. O que vem marcado mais essa rivalidade Steelers contra Bengals são as grandes porradarias no confronto, tá? Já posso lembrar aqui de porrada aqui o jogo dos playoffs que o Joey Porter invadiu o gramado basicamente para pilhar os jogadores da defesa do Bengals a encostar nele e ganhar mais uma falta que já tinham ganhado quando deram aquela porrada incrível no Antonio Brown. O que mais vocês lembram de pancadaria entre os dois? Não, nesse mesmo confronto, no começo da partida, teve algum técnico, acho que técnico de linebackers dos Steelers, não vou lembrar o nome. É o Joey Porter. O cabelo do Jorge Nelson, do Red Nelson, na sideline, não sei se você lembra aí, puxou as transições. Foi o nosso técnico de times especiais, foi o...
Pô, esqueci o nome dele agora, mas a gente odeia esse cara. A gente vive reclamando dele. Foi aquele velhinho, Danilo, aquele cabelo branco. Dennis Smith. Dennis Smith, foi ele mesmo, que puxou o cabelo. Pra você ver, a rivalidade não tá só dentro de campo com os jogadores. Não, desculpa, errei. Foi o Munchak, foi o Mike Munchak. Ah, já Errei. meu amigo Dennis Smith, 64 anos. Partiu pra cima. Tirando o cabelo de jogador. Foi o Mike Munchak, eu lembrei agora. Eu só lembrei um flash de cabelo branco, achei que tinha sido o Dennis Smith, mas agora que eu lembrei que foi o Munchak. E das grandes porradarias recentes, eu fiz até uma linha do tempo, né? Que é... O primeiro lance que eu lembro, assim, que eu fiquei, ok, esse time é sujo. Só lembrar, pra todos os torcedores, torcedores de Steelers, Bengals, Ravens ou Browns, a AFC Norte é suja. Ela é suja por natureza. Ela sempre foi suja, foi sempre um jogo pegado nas trincheiras. Então, tipo, dá pra falar que o Steelers é um time lixo, ou o Bengals é um time lixo, eu odeio esse time. É do espírito da conferência, da divisão. Talvez até da conferência. Não sei se vocês concordam. Mas, enfim. Kevin Hilbert, mandíbula quebrada em dezembro de 2013. De um prime time no Sunday Night Football. Ele panteia a bola. Kevin Hilbert é o nosso punter, pra quem não sabe. Ele panteia a bola. No retorno, ele toma, no blind side dele, um jogador do Steelers, que eu não consegui identificar quem era. Até tentei reassistir o vídeo pra ver se conseguia ver. Não consegui. Enfim, não... Era um linebacker reserva nosso. 58, 57... Eu não tô lembrando o nome, mas era um linebacker reserva nosso. Eu depois de uma procurada e digo. Times especiais, né? Ele deu uma capacetada na cara do Kevin Hilbert, quebrou a mandíbula dele e tirou ele da temporada. Kevin Hilbert, possivelmente um dos melhores punters da liga. Sempre colocando em ótimas posições a nossa defesa. Le'Veon Bell, no primeiro jogo de 2015, quando ele quando ele rompe o ligamento, e aí você vai começando a deixar o clima quente. Porque, por mais que seja do jogo, você acaba tirando um jogador-chave do outro time. E aí a gente vai, talvez, pro ápice, que é Brown contra Burfict no jogo de 2015. No jogo 3, né? No jogo 3 não, no jogo de playoff, né? No terceiro confronto do ano. Que o Burfict, não sei por quê, porque o Brown não ia pegar aquela bola. Disso a gente tem certeza. Ele dá uma ombrada na cara do Brown. Tira o Brown do confronto seguinte, que acaba até eliminando os Steelers, né? Se eu não me engano, naquele playoff. Não, foi isso mesmo. Foi contra os Broncos que a gente perdeu. Isso, porque os Broncos jogam a final contra os Patriots e da final da AFC e vencem, vão pro Super Bowl, grande atuação do Miller, enfim. E a partir dali, ligou uma luz de alerta pra todos, sabe? O Burfict foi suspenso, a NFL, não sei se coincidentemente, colocou Bengals e Steelers no primeiro confronto com o Burfict suspenso. Mas naquele jogo, tem outro lance do Burfict que é no mínimo curioso, que foi depois de um sack que ele faz no Big Ben. E eu não lembro se ele pisa no Big Ben ou se ele apoia pra se levantar no Big Ben. Não, ele dá uma joelhada. Isso, uma joelhada no ombro que já não tava muito bom do Ben. Sim, o Big Ben tinha sofrido um sec antes, ou ele já vinha com uma lesão na temporada, e aquela joelhada basicamente tirou ele da partida. E se não fosse o fumble do Rio, dificilmente ele voltaria pra completar aquele drive, que aí depois aconteceria isso que aconteceu com o Burfict e o Brown, né? E nessa mesma partida, não acabou ainda, nessa mesma partida, eu não sei se vocês lembram, mas o Shazier, ele dá um big hit no Bernard, que ele acerta a coroa do capacete na cara do Bernard, que aí fica a discussão, foi falta, não foi falta, foi falta, não foi falta, Bernard cai fora da partida, recupera o Steelers em uma posição muito confortável, e se eu não me engano, o TD do Martavis Bryant é depois desse drive, é nesse drive. Salvo engano, é nesse drive mesmo, isso. E aí a gente vai pro último matchup, assim podemos dizer, que foi Juju Smith-Schuster e Burfict, né? Que acabou suspendendo o Juju por uma partida, tirando o Burfict de 2 ou 3. E aí eu chego ao meu ponto. Até que ponto é legal você ter uma rivalidade dessa? Que tira seus principais jogadores das partidas, que acaba contundindo. Eu sei que o futebol americano é um esporte físico, mas é de longe a partida mais física da temporada. Você falou, Daniel, que nesse ano, na nossa tabela, é a última partida. Isso. Provavelmente, se o Steelers for para os playoffs, eles vão ser alguém. E o Bengals vai ser alguém. Por suspensão, por concussão, entendeu? Até que ponto, eu até deixo aqui para vocês, isso é interessante. Até que ponto a mídia talvez alimente isso. Pittsburgh é um grande mercado no futebol americano. Cincinnati não. Talvez... Eu tenho a minha teoria que isso até afete os jogadores, que eles façam esse tipo de coisa pra estar na mídia ou pra colocar o time no mapa, mostrar que eles são durões. Olha, tem isso mesmo, cara. Não basta
além de todas essas porradas, além de todas as lesões geradas pros dois lados, eu imagino que aquela no Carson Palmer tenha reacendido assim, o ódio que tinha dos dois, porque já não era. Você lembrou uma do Ken Anderson lá atrás? Significa que já não era coisa nova. Mas aquela do Carson Palmer deu uma reacendida. Quando chegaram no auge o Burfict e o Pac-Man Jones, acho que são os dois maiores expoentes dessa geração do Bengals, começou a ficar marcado como um time meio sujo, um time que efetivamente joga passando um pouquinho do limite do físico pro limite do violento mesmo. Então, eu acho que o time foi ficando com a fama de violento e meio que resolveu abraçar esse momento do time mesmo, essa, entre aspas, marca da franquia, eles resolveram meio abraçar. E aí eles pegam jogadores, contratação, draft e tal, mesmo que moralmente o cara não esteja no seu melhor, o grande exemplo é o Joe Mixon, pra Cincinnati isso não tem importado muito não, eles vão lá, draftam mesmo e quer saber o que o cara tá fazendo dentro de campo, se der problema fora de campo, resolve depois. Então, se tivesse, aqui nos clubes de futebol, geralmente é fulaninho futebol clube, né? Se tivesse esse F no Bengals, seria filantropia, com certeza seria filantropia, porque ele tenta resgatar essas pessoas. Eu acredito que eles realmente tenham essa vontade, só que acaba manchando a imagem da franquia. Porque se é um time violento e vence, é diferente. Os times dos Steelers na década de 70, eles eram físicos. Eles eram extremamente físicos. Tanto que, sem os avanços da medicina naquela época, né, sobre as concussões, muitos linhas ofensivas acabaram morrendo, se suicidaram. Porque era porrada capacete. Era um time que não fugia da raia. E é achar esse ponto, sabe? Entre fugir da raia e ser extremamente físico. Tem uma diferença, sabe? E vai se criando um ódio que não é necessário. Assim, rivalidade, tudo bem. Mas vai se criando um ódio e chegou a um ponto pro Bengals que não é benéfico, sabe? A gente não tem vencido por ser assim. A gente só tem perdido, só tem sido negativo pra gente. Eu acredito que falta comunicação. Tipo, alguém, o superior, gente, acabou. Ou então, obrigado pelos seus serviços, Burkett. Você para a corrida muito bem, mas você não serve pra gente. Vai embora. Arranja outro middle linebacker, arranja outro outside linebacker, não sei, sabe? Eu não vejo benefícios nisso. E o Steelers consegue provocar muito bem. O Adam Jones, principalmente. Graças a Deus ele foi embora. Muito obrigado pelos serviços prestados, mas foi embora. Você vê um jogador novo como o Juju, que o Juju é o verdadeiro deboche em pessoa. Isso é verdade. Ele perguntou se o Burfict foi suspenso, pra quem não sabe, por o uso de substâncias ilegais, né? Que devem ser algo para recuperar mais rápido o condicionamento físico após lesões, etc. O Juju usou um líquido de um jogo de videogame perguntando se o Burfict tinha tomado aquilo, pra voltar logo. No Twitter, fora da temporada. O cara só foi lá e jogou. Então, assim, você vê que tipo, jogadores novos já começam a caçoar, sabe? Uma próxima temporada vem, é uma chance de começar tudo de novo. Tem esperança, como todo ano eu tenho esperança, mas esse ano com uma linha ofensiva um pouco melhor, que as coisas mudem, sabe? Que eles comecem a jogar na bola. Por exemplo, o 17-0. A gente sabe o 17-0, sabe? Era segurar o jogo, era manter. Como é que você toma 20 pontos 23 pontos no segundo tempo e só faz 3, sabe? Você fez 17 no primeiro. Muito bem, então. Vamos encaminhando aqui pro final desse episódio. Germano, suas considerações finais por hoje, meu querido? Bom, minhas considerações finais hoje, primeiramente eu gostaria de agradecer o Lucas pela presença. Realmente um cara muito eloquente, um cara que entende do assunto, dá pra gente perceber. E o segundo momento é que finalmente a NFL tá voltando, graças a Deus. Cada dia a gente chega mais perto da volta dessa liga que a gente tanto ama. Tem aí os training camps, tem aí, enfim, os times estão voltando às atividades, entre aspas, normais. E daqui a pouco estaremos de volta vendo os nossos times jogando, que é o que todo mundo quer. Então, tá chegando, gente. Falta pouco, graças a Deus. E Lucas, obrigado pela tua presença. Pessoal que quiser encontrar teu trabalho na internet, quiser, enfim, bater um papo contigo sobre o Bengals, onde é que eles te encontram? Danilo, Germano, Ricardo também, né, que não pôde estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar falando sobre a NFL, divulgando o esporte, popularizando ele, trazendo conteúdo, de qualidade ou não, se eu falei besteira ou não. Importante que a gente está comentando sobre isso e colocando em pauta. Quem quiser me acompanhar, eu escrevo pro The Playoffs. É só ir lá na abinha de autores, procurar Lucas Ferreira, que vocês vão me achar.
Se vocês quiserem saber um pouco das notícias do Rio de Janeiro, vai lá no r7.com/Rio de Janeiro, que você vai achar também matéria minha, se quiser saber um pouco de tiro, um pouco de morte. E queria agradecer novamente aí aos torcedores dos Steelers que ouviram o nosso podcast, todas as outras torcidas e, para finalizar, Who Day. Muito bem, então. Peraí. Rapaz, essa sua frase agora me lembrou de um momento histórico que eu esqueci de comentar. Lucas, você tem conhecimento daquele maravilhoso vídeo do Andy Dalton tentando entusiasmar os colegas de equipe? Eu não tenho conhecimento desse vídeo, mas eu já imagino que seja algo bem vexatório. Rapaz, Danilo, por favor, eu vou procurar, eu vou te mandar pra gente botar, porque realmente... Falando em Dalton e música, tem um Sound FX com Dalton, ele sabe as músicas da torcida, tipo, ele fica ensinando pros jogadores na sideline. No Sound FX ele toma. Você sabe essa música? Aí o cara, who they think gonna be the Bengals? Aí ele, não. Aí ele canta uma outra música que é enorme. Aí o cara fica, não sei não. Tipo, o cara tá engajado. Achei o vídeo aqui, vou mandar pra vocês agora. Se tu puder, Lucas, dá uma olhadinha, pô, porque esse vídeo é maravilhoso. Vou mandar aqui no bate-papo, amigo, esse vídeo é sensacional. Não sei como é que tu nunca viu antes. Here we go, bring it up. Hey, it's week 1 now. First chance to show who we are. Let's play smart, let's play fast, let's play physical. That's what they always preach. Let's go do this together. Playmakers on 3, 1, 2, 3. Playmakers. Uau, cara, que incrível você, né? Foi Você é tão motivador. Esse vídeo é sensacional, pô, é maravilhoso. Playmakers on 3, 1, 2, 3. Playmakers. Não, mas ali na imagem a gente vê Marvin Jones, Mohamed Sanu, esses caras aí. Eu tenho certeza que eles não gostavam de jogar pelo Bengals. E o melhor de tudo, isso é semana 1. Que ânimo os caras estão pra semana 1, né, bicho? Que coisa maravilhosa. Vamos vencer. Que momento maravilhoso. Ai, maravilhoso. Se você não quiser ser vítima da escala Andy Dalton, você acessa lá o iTunes, busca Black Yellow Brasil e deixa 5 estrelas pra gente. Acessa fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil para conferir todo o conteúdo que a gente continua gerando na off-season sobre o Pittsburgh Steelers. Segue no Instagram, no Twitter e no Facebook, @BlackYellowBR. E a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio do Black Yellow Brasil. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Hey everyone, it is Ryan Seacrest here. Ready to heat up your summer vacation? Get ready, things are about to get sizzling at Chumba Casino. Your summer getting a whole lot hotter with a special daily login bonus waiting just for you. So sign up now for Reels of Fun and Reels of Prizes right here at Chumba Casino with yours truly. Join me at ChumbaCasino.com and dive into a summer of social casino fun. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.